O terror já é um gênero consolidado e o preferido de muita gente quando o assunto é cinema. Entre seus altos e baixos, as obras clássicas e excelentes, ou aquelas franquias exploradas até a exaustão, entre tropeços e acertos, o terror de qualquer forma é uma categoria que vem sobrevivendo sem dificuldades através dos séculos. Muito difícil conhecer alguém que nunca tenha pelo menos escutado falar de Alien, ou de O Exorcista, ou até mesmo o mais recente, A Bruxa. Todos eles, entre outros, verdadeiras obras-primas do gênero. O que muita gente não sabe é como esse gênero de filmes surgiu. Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos descobrir como os filmes de terror nasceram e também como eles evoluíram através do tempo. Garanto que é uma história bem interessante e, como sempre, espero que gostem. Vamos lá! Vamos agora usar a nossa máquina do tempo e voltar para o final do século XIX, mais especificamente 1895. Foi nessa época que surgiu o que hoje chamamos de cinema, mas ainda lá tudo funcionava de forma bem diferente do que conhecemos hoje. Os irmãos Lumière, dois inventores, criaram o cinematógrafo. Falando de forma bem resumida, essa máquina era basicamente uma evolução da máquina fotográfica. Ela permitia a captura de várias fotografias em sequência, formando assim um filme, obviamente sem áudio e com poucos segundos de duração. Era uma coisa realmente simples, mas mesmo assim, essas filmagens eram exibidas em reuniões para grandes públicos, e assim nascia o que viria a ser conhecido como cinema. Um ano depois, já em 1896, um homem chamado Georges Méliès entra na história. Esse é um dos nomes mais importantes para a história do cinema e também para o surgimento do gênero de terror. Foi ele que teve a ideia de pegar aquela máquina que era para uso puramente científico e usá-la para entretenimento. Acontece que Méliès era dono de um teatro, onde além das peças de ficção, das peças de teatro, ele também se apresentava como mágico e como ilusionista. Méliès sabia que com aquela máquina, com cortes de cena, por exemplo, ele poderia fazer ainda mais truques e mais surpreendentes para impressionar as pessoas. Ou seja, Georges Méliès foi o primeiro mago dos efeitos especiais no cinema. Ainda em 1896, Méliès fez um curta-metragem de 3 minutos de duração. Nesse vídeo, ele apresentava Mefistófeles, um famoso personagem satânico da Idade Média, aliado de Lúcifer e muitas vezes também sendo apresentado como o próprio diabo. E o intuito de Méliès nesse filme era impressionar as pessoas com vários efeitos especiais e truques de mágica durante aqueles 3 minutos. Tanto que, como vocês podem ver aí, aparece um morcego enorme, bruxas, caveiras, um capetinha, o próprio Mefistófeles faz algumas transformações. Para quem quiser assistir o vídeo inteiro, eu vou deixar o link na descrição. Acontece que a ideia do Méliès, como eu disse para vocês, era impressionar as pessoas, mas de uma maneira positiva. O que aconteceu foi totalmente o contrário. As pessoas saíam correndo do cinema antes mesmo do filme terminar. Vamos lembrar que estamos em 1896. As pessoas nunca tinham visto aquele tipo de tecnologia e muito menos aquele tipo de truque. Elas achavam que aquilo era real. O resultado final foram várias pessoas fugindo
desesperadas de medo, e assim surgiu, meio que sem querer, o primeiro filme de terror da história, A Mansão do Diabo, de Georges Méliès, em 1896. O próprio Méliès, então, percebendo que esse tipo de filme, ao mesmo tempo que fazia todo mundo correr, também era muito comentado na cidade e trazia mais pessoas curiosas, continuou fazendo obras com esse intuito mesmo de assustar, como por exemplo O Monstro, de 1903, e O Diabo Negro, de 1905. De maneira natural, com a evolução do cinema, outros diretores e roteiristas entraram na coisa fazendo outros tipos de obras. Por exemplo, em 1910 veio a primeira adaptação de Frankenstein, seguindo basicamente a ideia original do livro de Mary Shelley, do cientista que queria ser Deus e criar a vida, mas acaba na verdade criando um monstro, etc. Enfim, de qualquer forma, esse filme também era um curta-metragem de 13 minutos de duração. O primeiro longa-metragem demorou mais alguns anos para vir à tona. A tecnologia precisou evoluir um pouco mais para que isso fosse possível. Enfim, o primeiro filme de terror longa-metragem veio em 1920, O Gabinete do Dr. Caligari. Filmão que eu recomendo muito para qualquer pessoa que goste do gênero. Além da estética dos personagens, dos cenários e do enredo, você acaba consumindo um dos filmes de maior nome dentro do expressionismo alemão. Enfim, também de maneira muito natural, a partir daí, o gênero de terror se expandiu. Em 1921, tivemos A Carruagem Fantasma e em 1922, Nosferatu. E esses foram os 3 primeiros filmes de terror de peso, digamos assim. 1920, O Gabinete do Dr. Caligari, 1921, Carruagem Fantasma e 1922, Nosferatu. Depois disso, o gênero se desenvolveu através das décadas. Tivemos os clássicos monstros como Drácula, Lobisomem e Criatura do Pântano. Tivemos os filmes envolvendo ficção científica e terror, como Alien, O Oitavo Passageiro. O Exorcista foi uma alavanca para os sobrenaturais. Sexta-feira 13 e The Evil Dead deram início aos slashers. E até mesmo hoje em dia, o gênero continua se expandindo e evoluindo. Por exemplo, o terror psicológico é um subgênero que vem ganhando muito espaço nos últimos anos. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e muito obrigado por assistirem. Se você gosta do conteúdo aqui do canal e quiser colaborar, dá uma olhada na nossa campanha do Apoia-se. O link vai estar aparecendo aí na tela final, na descrição e nos comentários do vídeo. E como eu sempre digo, com muito pouca coisa, você pode ajudar muito o canal a se manter. Valeu? Mais uma vez, obrigado e fui!